Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós estamos aqui para falar de Carreira em Pauta, um momento em que você pode conhecer um pouquinho dos profissionais, e eu já inicio pedindo para que vocês acompanhem a gente nas redes sociais, obviamente, e também falando para vocês acompanharem a nossa programação aqui da Rádio UniCV. E obviamente também estará no YouTube, daí você pode colocar também a tua pergunta ali, lançar a tua dúvida, e na medida do possível a gente vai mandando para os nossos convidados. E hoje, né, nós temos um convidado aqui que eu gosto muito, gente, muito carinho, me ensinou muitas coisas que eu sei de comunicação. Eu acho que eu tenho que fazer até um outro curso já de novo, tá, Paulo? Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Alex. É um prazer estar aqui, estar ocupando a linha, todo mundo me ouvindo, é uma grande honra estar aqui. Olha, o Paulo, pessoal, eu conheço ele também, a gente falou aí num outro podcast nosso, a gente falou bastante sobre a questão do associativismo, a importância do networking e tudo mais. E o Paulo tá lá também no meio do associativismo, ajudando ali os empresários a inclusive se colocarem no mercado de trabalho. Paulo, quem é o Paulo? Fala um pouquinho aí, conta um pouquinho da tua história, como que você entrou nessa área da comunicação? Alex, você sabe que eu comecei a minha carreira, foi um grande acaso eu ter chegado na área da comunicação. Acredito que a comunicação é algo que a gente consegue desenvolver no decorrer da vida, né? Então tem muita gente que é tímida, que não consegue se comunicar, mas consegue desenvolver isso no decorrer da vida. E tem gente que nasce com a comunicação. Eu acho que eu tive, assim, uma boa sorte de ter nascido com uma expressividade bem alta. Mas não era o meu plano A. Eu fiz administração, né? Sou formado em administração. E o meu sonho, meu pai falava, não, tem que trabalhar no banco, trabalhar no banco. Na minha formação, eu entrei no banco. Só que eu tinha que fazer empréstimo consignado para senhor de idade. Sei. E para mim era horroroso, assim, eu respeito muito os bancários, tudo mais, mas eu tinha dó dos velhinhos, assim, meter taxa de juro. Aí eu jogava o juro lá embaixo e não batia a meta. E aí, cara, fui mandado embora, né? Teve uma época que eu falei, cara, não vou bater mais meta nesse lugar. E uma professora muito querida, a Veridiana, ela chegou e me falou, Paulo, eu acho que dá certo para comunicação. Eu falei, cara, mas eu faço administração, como que eu vou para a parte da comunicação? E aí eu fui explorar na faculdade, escola júnior, enfim, se envolver nos projetos. E o meu primeiro emprego foi para começar o marketing do Brasil de uma empresa chinesa de infláveis. Olha só. Então, assim, eu descobri o que era briefing digitando no Google no primeiro dia de trabalho. Não sabia como que funcionava. E aí, enfim, era, sei lá, 2015. Que, por sinal, muita coisa acontece na vida da gente desse jeito, né? Não. A gente constrói a carreira da gente assim, ó, não sei. Ah, não, sei. Aí você corre lá e pesquisa como é que funciona. Eu lembro claramente de ter pedido ajuda no Facebook. Gente, alguém sabe como que faz isso? Tinha que fazer, quando no primeiro dia eu acho que eu tinha que fazer um outdoor na estrada de São Paulo para Santos. Então era um marketing nacional. Foi quando eu comecei a trabalhar com influencer nacional. Enfim, aí as coisas elas vão acontecendo no decorrer da vida. Já fui nesse lance de trabalhar com a marca, eu tinha que gerenciar promotor de venda em supermercado. Mas não é de bazar, né? Setor de bazar do varejo. Então eu tinha que cuidar de gente em São Paulo, Rio, Floripa, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Brasília. Tô esquecendo de algum lugar? Eu acho que era basicamente essas cidades. Então eu ficava viajando para treinar esses caras e monitorava eles pelo celular. Já fui buscar promotor de venda em bar, em Realengo, no Rio de Janeiro, lá no raio que eu parto, tá bem longe da loja. Então, assim, testando as coisas a gente consegue explorar muito essa parte. O tempo me trouxe essa facilidade para se comunicar. E aí, ao olhar as pessoas, eu conseguia entender, aqui a conversa ela é mais coloquial, aqui ela é mais tradicional. Que legal. Isso deve ser muito interessante. Mas fala aí, aí você saiu da administração, só para não perder o raciocínio aqui. Assim, saiu da administração, foi para... Eu trabalhei com essa gestão de marketing até a pandemia. Ah, tá. Em paralelo a isso, eu sou organizador do TEDx. Ah, sim. Então, eu convidava pessoas para serem palestrantes no TEDx que eu organizava. E aí eu conhecia muita gente. Uma das pessoas que eu conheci foi a Daniela Scarelli, a modelo. Legal. E aí a gente tava numa conversa, Paulo, eu preciso... Ela não tinha Instagram. Cara, ela não tinha Instagram. Como, né? Eu falei, como não? Você tá perdendo dinheiro de público, cara. Como que loucura. Falei, Paulo, você me ajuda? Eu ia pra trabalhar com ela em São Paulo, aí entrou a pandemia. E aí o projeto deu ruim, tinha pedido demissão.
Falei, cara, não quero voltar para essa rotina. Então, eu comecei a empreender. Correto. Que também é outro abacaxi para descascar, né? É. Porque não, o fato de eu sempre ter trabalhado, tinha o salário lá, dia 5, tudo bonitinho, mas não era o suficiente. Não, sei lá, eu queria explorar outras coisas, fazer o que eu queria fazer. Empreender é ônus e bônus, né? Porque você corre o risco e vive o que você quer. Mas assim, tem mês que você bomba de ganhar dinheiro, tem mês que você tá no cheque especial, de novo. É. E nesse processo foi quando eu falei, cara, vou trabalhar com influenciador. E aí é lidar com uma geração mais nova, com uma comunicação diferente. Volátil, objetiva. Cara, chegar o desafio de uma marca. Olha, eu tô lançando um produto, preciso comunicar esse produto. A gente tem de 60 a 90 segundos para fazer o entretenimento junto com a informação e ainda ter um CTA, um call to action, uma chamada para ação, onde você vende em algum link esse produto. Em 90 segundos. Então, essa agilidade, essa pressa de ser objetivo na comunicação me ajudou muito. Demais da conta. No entanto, hoje eu trabalho numa associação comercial que tem diversas frentes, inclusive uma linguagem tradicional. Sim, empresarial. Empresarial, hierárquica, o presidente, o vice-presidente. E aí eu tive contato com uma comunicação diferente. Sim. Cara, não dá pra falar em 90 segundos. Não dá pra arrastar pra cima, fazer uma dancinha. Uhum. É outro jogo. Então, essa coisa de saber lidar em diferentes lugares me encanta demais. Legal. Porque eu consigo levar uma coisa descolada no ambiente tradicional. E às vezes pro cara descolado, geração Z... Cara, gente, tem influencer que ele não tem computador pra ler, assinar contrato. O cara não lê o contrato. Ele tem o celular. E aí você tem que trazer pro mundo de tradicional. Não é assim que funciona. Você precisa responder o e-mail com português correto. Nunca tinha pensado nisso. Verdade. Pode ser que tenha alguém que não tenha computador. Não precisa. Não precisa. Eu uso o celular. Inclusive, é uma tendência de consumo. As pessoas não terem mais computador. Só que aí você veja bem. A gente trabalha no meio corporativo, executivo. Quantos e-mails você não manda por dia? Muitos. Tem estrutura aquilo. Isso. E olha que loucura. Né, inclusive. Essa parte formal, que tem muita gente que fala, faculdade, 4 anos dentro... Isso se tornou diferencial, porque as pessoas elas não sabem mais mandar e-mail. É verdade. Mandar carta. Um sobrinho meu foi me pedir ajuda para escrever um currículo. E ele tem uma linguagem super ágil no trabalho dele. Só que você precisa de algumas formalidades e você tem que saber entrar e sair. Ô Paulo, você é consultor também, né? Você é consultor de negócios. Sim. E você falou, você também é diretor, fundador da Cubo Zero. Gostaria depois que você falasse um pouquinho sobre isso. Mas antes de você falar desses dois, eu te lembro, eu volto nesse assunto sem problema. Você estava falando aí do TEDx e daí eu já vou puxar um gancho aqui, porque você é treinador também, né? Isso. Treinador e palestrante. Quando fala de treinador, é treinar o outro, principalmente na área da comunicação, para ele se expressar bem, para ele falar bem, enfim. Eu mesmo já participei de um evento que você treinou, né? Falou, Alex, é desse jeito que fala e tudo mais. Conta um pouco dessa tua experiência, já que a gente está falando aqui de carreira em pauta. Como que é você ter que se adaptar a esses públicos que você está falando? Porque você encontra alguém, talvez, que seja aberto para ser corrigido, mas você pode encontrar pessoas também que falam assim, não, eu falo desse jeito, sempre falei desse jeito. Eu estou perguntando isso porque no TEDx tem um tempo ali, né, que é bem limitado que a pessoa pode falar. E, às vezes, as pessoas não querem se colocar só naqueles minutos que ele tem para falar. Como que foi essa experiência? Tá? Eu assistia TEDx na internet, achava incrível. Fui pesquisar e descobri que a gente pode fazer um TEDx, se você quiser. E aí existem algumas regras, né? Então não pode passar de 18 minutos o vídeo que sobe na plataforma. Não pode ter defesa político-partidária, defesa de armamento, bebida, essas coisas. E show de bola, compliance. Quando eu fui fazer o meu primeiro TEDx, eu chamei algumas pessoas anônimas e outras famosas. E algumas pessoas, e você vê como uma coisa não diretamente está ligada uma na outra, elas falavam, não, mas eu sou comunicador, eu falo desse jeito, eu não vou falar em 18 minutos. Imagina, o palestrante mais distante que a gente teve foi o Max Fercondini, que era ator da Globo, que hoje mora em Portugal. Imagina, você paga uma passagem pro cara vir pra sua cidade, comida, hotel, tudo pro cara falar 10 minutos. 10 minutos. Porque assim, 18 eu acho muito, porque reter uma pessoa 18 minutos na frente do computador é muito desafiador. Uhum. Então a gente sempre trabalha com um tempo de 10 a 12 minutos.
Cara, você teve esse trampo, esse custo para trazer ele, para ele falar 10 minutos? Sim. E às vezes é inconcebível para o próprio palestrante. Percebi nesse processo que algumas pessoas tinham dificuldade de falar. Por mais que eram comunicadores frequentes, as pessoas têm vício. Quando você treina uma pessoa para falar, você traz o melhor que ela tem. Então, ela pode ser uma boa comunicadora, mas às vezes existe um vício de linguagem, Sim. ou uma mão errada, uma insegurança, respiração. Existem pessoas extremamente comunicativas, incríveis, que elas ficam afobadas, ficam com falta de ar, porque não sabem como fazer essa gestão da comunicação delas na hora de fazer uma fala. Isso eu fui vendo no dia a dia de fazer TEDx. E aí eu falei, cara, isso é uma oportunidade de negócio, porque eu via pessoas que eu admirava profundamente, que falar é que nem respirar, né? Meu, você meio que nasce sabendo. E não é verdade. E não é, porque depois tem os vícios que a gente vai pegando até da área que a gente trabalha, Sim. né? Você fala assim, ó, o cara trabalha na área de educação e só sabe falar sobre educação. Se ele for falar em tal lugar, ele já vai vir com um monte de vício, ninguém vai entender nada do que ele fala, né? O pessoal fala muito de advogado, né? Que às vezes usa aquela linguagem mais formal que não cabe em outros lugares. A pessoa ela tem que ter esse cuidado. Fala dessas duas empresas, então. Duas empresas, né? Que você, na realidade, você é diretor e também palestrante. E daí você faz parte do TEDx também. Mas fala um pouquinho sobre o Cubo Zero. Cubo Zero ela nasceu para fazer marketing de influência. Eu cuido dos influenciadores. Quando eu fazia gestão de marketing nas empresas que eu trabalhava, eu precisava contratar influenciador, era muito trabalhoso, porque eu tinha que mandar direct, o cara não respondia, fazia uma precificação esquisita, não emitia nota, você mandava oi meio-dia, depois respondia 2 da tarde, 4 da tarde. Não tinha como eu trabalhar, assim, comprando no volume, preciso contratar 15 influenciadores. Era uma falta de paz, porque não tinha uma profissionalização daquilo. Conheci um amigo, que ele era influenciador, e ele falou, Paulo, o nosso problema é o seguinte, a gente tem medo da empresa, porque a empresa ela malha você para ganhar desconto, a forma que conduz, eu não sei se cobra antes, cobra depois, já levei calote. Percebi que existia uma dor na conexão dessas duas partes. E a agência entrou nesse lugar, porque a gente negocia com as marcas, entende qual é a necessidade dela, faz a parte burocrática, nota fiscal, faturamento, e para o influenciador, a gente mastiga essa informação e orienta, olha, aqui tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, a data é tal, então é um facilitador para as duas partes. E aí nasceu a Cubo Zero. Só que como eu tenho essa coceira, né, não basta trabalhar com influenciador, eu via que muitas dessas empresas que me contratavam para trazer influenciadores tinham outras necessidades. Às vezes, conversando com o gestor ali, eu falo, cara, se você, só o influencer aqui não vai resolver seu problema, você precisa fazer isso, 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 aquilo. E aí nasceu a parte da consultoria. Às vezes, consultoria de comunicação, consultoria de planejamento de marketing, onde eu consigo, e aquela história, né? Quando você está no meio do olho do furacão, o gestor, o grupo de gestores, às vezes não consegue ter essa dimensão do que precisa ser feito. Enquanto consultor, o diagnóstico ele é muito mais fácil, porque eu não faço parte da operação. Eu não tenho, porque eu sou muito amigo do Alan do RH. Eu não sou amigo de ninguém, então é muito fácil separar o CPF do CNPJ. E aí é delicado, porque a pessoa que contrata uma consultoria, ela tem que ter o coração aberto para ouvir. E para a possibilidade da mudança. Né? Exato. Assim, e digo isso, inclusive, na parte da comunicação. Às vezes você chega num cara, você, Alex, quando eu te conheci, já é um comunicador incrível. Você pegou aquelas orientações de ponto de melhoria para você falar ainda melhor. Olha que fantástico. Dependendo da pessoa, ela se sente ofendida. É verdade. Uma vez eu fui treinar a fala da Regina Navarro Lins. Doutora, o FRJ, sim. TV Globo. Sim. Uma mulher incrível. Eu falo, meu Deus do céu. Não vai querer. Como que eu vou chegar? Já experiente de vida. Já experiente. A mulher é muito poderosa, sabe? Fazer programa com a Fernanda Lima. Falei, que petulância. Um moleque chegar numa senhora nessa altura da vida, desses títulos todos, e falar o que ela tinha que fazer ou não fazer. Só que ela... Aí você vê quando a pessoa é grande. Ela chegava em mim, Paulo, olha, você pode falar, eu tô pronta. Ficou bom desse jeito e daquele jeito. Tem gente que não tem essa... Isso é uma generosidade, sabe? Sim. De estar aberto para falar, olha, realmente, aqui
se eu melhorar a respiração, ou se eu puder falar de tal forma, concentrar o texto. E é muito gostoso quando você vê isso na aplicabilidade, quando você vê o antes e o depois. Trabalho com o presidente Barbieri, aqui reitor da casa, e ele é um comunicador incrível. E o que eu acho mais incrível nele é que ele se sujeita, ele arrisca. E ele tenta, eu falo, cara, que louco. Porque ele poderia ser só o cara formalzinho e ficar no lugar seguro. Aqui, vou conversar daqui. Não, ele tenta e grava e regrava e testa. E comunicação, de um modo geral, assim, um conselho geral é teste, é treino, é olhar no espelho, é ler o texto. Tem muito influencer, apresentador de TV que tem muito tempo de casa, que ele não tem... Meu, eu já conheço, domino, faço isso há sei lá quantos anos. O cara lê de primeira e você vai ver, fica uma porcaria. Não é à toa, é porque ele não se preparou. Então, você pode ser a pessoa mais experiente do mundo. A Fernanda Montenegro, ela vai ler o texto dela, vai se preparar. Inclusive, entrou pro Guinness a leitura que ela fez em público, né? Belíssimo. Ela fez uma leitura em público, imagina, e milhões de pessoas foram lá para ver a mulher Simone ler. de Beauvoir, né? É. Isso. O pessoal foi lá para ouvi-la ler. Só isso, ler. E entrou pro Guinness. Mas com aquele tom de voz também, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus, que voz é aquela? É um presente a gente ter ela conosco. Mas olha só, quando a gente vai falar um pouquinho quais são suas dicas, assim, para quem tá querendo entrar nessa tua carreira, na carreira que você já participa, que é na área da comunicação, na área da consultoria, quais as dicas você daria? Porque você falou aí de influenciadores, e para algumas pessoas, me parece que essa profissão dos influenciadores, ela é meio sazonal. Acontece, daqui a pouco aparece um unicórnio lá que o cara daqui a pouco já esqueceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós estamos muito rápidos na hora do Reels, assim, né? De ver alguma coisa no TikTok. É isso aqui, ó. Eu vi o Paulo uma vez. Passou o Paulo. Foi engraçado, eu ri um monte, compartilhei. Mas Paulo não vem para mim na semana que vem. Paulo não vai... Como se manter? Quais são as suas dicas assim, para esse pessoal que está querendo acompanhar essas demandas, que é a tua profissão? A tua profissão acompanha exatamente essa demanda. Por que não voltou o Reels do cara? Por que esse cara não está em alta? Né? Mas você sabe que isso é uma decisão. Eu conheço alguns influenciadores, tem um até que eu esqueci o nome, que ele fazia simulação de voz do cachorrinho dele. O cara era gerente da Leroy Merlin. Já vi os vídeos. Já viu esse cara? Já. Ele começou a fazer personagens com os cachorros. Aí daqui a pouco ele colocou... É Léo alguma coisa. Léo Barolo, eu acho. Mas é muito legal. Ele tem um pincher, não é? Isso. Só que se ele ficasse naquilo, ele ia passar. Ele incluiu a esposa dele, e aí ele começou a fazer conteúdo dele. Então, assim, tudo é transformação. Se você fizer a mesma coisa todos os dias, e aí é independente da área, né? As pessoas vão enjoar de você. Então, cabe a você trazer novidades. Repensando, né? Repensar a sua comunicação. Mas sempre deu certo desse jeito. Chega uma hora que não dá. E, inclusive, em consultoria eu percebo isso. Nossa, mas a gente faz tal coisa, esse evento há tantos anos. Você quer mudar uma coisa que já tá... É simples desse jeito. Porque senão vai acabar em desuso, né? Mas eu vou contar a nossa experiência aqui. A gente fez o ciclo de estudos, a gente sempre fazia do mesmo formato. A gente tem 19 anos, estava indo já para a 19ª edição. E o Paulo veio aqui com a gente para trabalhar, porque eu falei, eu queria algumas novidades, né? Mas olha, Paulo, foi difícil abrir mão de algumas coisas, hein? Porque a gente é tradicional, né? Mas é negociar. Aí o Paulo chegou e falou, não, a gente pode modificar desse jeito, que vai fazer desse jeito. E eu vou te dizer, nós recebemos agora a pesquisa da CPA de satisfação. Os maiores elogios foram desse ano, dizendo que gostaram do formato, o modelo que, olha, gostamos, não cansa, é rápido e tal. Ideia é tua. Mas nem sempre as empresas estão abertas para essas mudanças, né? Foi muito legal esse processo aqui com vocês, porque foi algo que, por mais que exista, é tradicional, e você tem que compreender também a história. Quando você entra para dar uma consultoria dessa, você não ignora o passado. Você não rasga num papel e joga tudo fora. Você compreende a situação, a cultura, né, da empresa, daquilo. E aí você tenta negociar. E mudar, transformar é um pouco desconfortável. Não é fácil. Só que você vai até onde você consegue. Claro, você não vai mudar tudo, mudar radicalmente.
Tipo a logo da Jaguar, você viu? Vi. Meu, mudou, calma, devagar. Calma, too much. Too much. Mas você faz algo que é possível ser melhorado, e aí, aqui dá, aqui não dá, e se a gente se esforçar? Quando existe essa abertura, é maravilhoso. Pode ser que não dê certo. Pode ser que a gente tivesse aplicado e falou, Paulo, não é, e tá tudo bem. O que não dá é assim, a gente precisa transformar esse produto, esse serviço, esse evento, essa comunicação. E você não fazer nada não vai fazer mudar sozinho a concepção das pessoas. É algo que às vezes é desafiador. Você chega, principalmente em campanhas longas, né? Muda. Ah, você fez isso recentemente. Mudou. Eu até coloquei aqui, eu falei assim, eu vou perguntar da campanha. Eu queria falar que você falasse dessa campanha que vocês fizeram. Fala um pouquinho dessa campanha e como que é esse processo de montar a campanha do começo ao fim. E parabéns para vocês que trabalham com campanha, porque vocês fizeram agora também da Black Friday, fizeram uma outra que eu esqueci agora, que é bem famosa aqui em Maringá. Comércio e Movimento. Comércio e Movimento. Enfim, vocês sempre estão aí nessas campanhas. Como que é manter essa... Já que você tocou no assunto da campanha, fala pra gente da experiência. Como que é manter uma campanha e ter a visão, né? Ó, isso aqui... Se eu colocar a luz desse jeito, se eu falar desse jeito, se eu colocar o texto desse jeito, vai impactar isso. É nesse momento que aumenta o som. Essas coisas todas você vê também, né? Vou te falar um negócio, que essa é a parte boa do trabalho. Porque geralmente, é aquela coisa, quem vê o close não vê o corre. Quando a gente pensa campanha, seja qual for, primeiro tem a questão de custo, tem planilha, antes de mais nada. Qual que é o investimento, quem está entrando com dinheiro, planejamento. Qual que é o público que eu quero atingir, como que eu vou comunicar isso. E aí a gente pensa detalhe por detalhe, da atriz que vai fazer, da luz, do local, se é uma voz aveludada, se é uma voz mais acelerada. Tudo isso é muito bem planejado antes da execução. Mas, claro que tudo isso, ou só o fato de ter verba, quanto que você tem de verba para fazer isso, são as partes que mais preocupam. Mas você tem que ter a sensibilidade que você faz campanha para o outro. Quando eu lembro muito de um cliente que eu tinha, que ele vendia roupa para mulher grávida. E aí eu fui ver o mapa dele, mapa de planejamento de mídia. E aí entra rádio, TV, influencer, Google, tudo. E aí eu vi que ele colocou para anunciar no futebol. Eu falei, vem cá. No futebol, eu tô quarta-noite. Agora. Falei, vem cá, fulano, por que você... Agora. Não, porque o futebol é ótimo, todo mundo assiste, bomba de audiência. Eu falei, meu querido... Mas vende. Você gosta do futebol. A mulher grávida, ela pode assistir futebol, existe um percentual ali de mulheres que assistem futebol, mas você vai ser mais assertivo se você patrocinar o Mais Você. Tipo, qual o comportamento dessa mulher? Ela tá onde? Ela tá trabalhando? Ela tá em casa? É 30 mais? 40 mais? Qual é o tipo de veículo que ela consome? Vou colocar numa CBN? Será que eu vou chegar na mulher grávida? Na CBN? Posso chegar na mulher executiva grávida. Posso chegar no futebol, aquela que gosta de esporte. Mas é um recorte. É um recorte muito específico. Então, para você ser mais assertivo, você tem que pensar, essa pessoa é família? É fim de semana? Ela é mais digital? Então, você tem que sair do seu gosto pessoal para você patrocinar ou fazer aquela ação naquilo que o público deseja. E isso é desafiador, porque é calçar a sandália da humildade e entender que não é sobre você, nunca vai ser. Então, muitos empresários eles têm essa dificuldade, porque por não ter esse conhecimento técnico, eles fazem com os recursos que eles têm. O marketing ele é muito subjugado à comunicação nesse sentido, porque tem muita gente que acha, não fatura, né? É só gasto. Só que, na verdade, o marketing ele é o primo poderoso do comercial, porque é ele que vai trazer o cliente para dentro de casa. Exatamente. Ele pode não converter, ele não vai fazer o cara assinar o contrato, passar no caixa, mas é o cara que vai trazer a pessoa para dentro. Pode ser que não naquele momento, quando a gente fala de fortalecimento de marca, campanha dos professores foi fortalecimento de marca. Tipo, não tô vendendo nenhum produto, a gente está fazendo uma homenagem para os professores. Mas em algum momento tá no inconsciente. Sim, e aí a gente entra na parte... lembrar, né? O lembrar da musiquinha. Eu acho muito legal, assim, quando tem aqueles jingles, ou quando tem, igual você falou, uma cena que capta, assim, a ideia da empresa. Daí depois você lembra daquela empresa, fala assim, vou comprar, sei lá, vou comprar bolacha. Lembrei da marca tal.
É uma Sim. coisa interessante, né? E tá muito na memória afetiva mesmo. Na compra de oportunidade, se ela vê a sua marca e vê outra marca, ela vai optar pela sua e ela nem sabe por quê. E essa área tua da comunicação, Paulo, já para a gente ir assim para uma parte de encerramento, né? Como que tá a questão da área da tecnologia, inteligência artificial? Eu acompanho, é claro, você também nas redes sociais, e eu vi que você estava num monte de congresso aí esses dias, correndo atrás de informações, não sei se era sobre isso, mas como que tá a área da tecnologia, inteligência artificial, na área de quem quer ir para a área da comunicação, ou quer escolher a carreira de comunicação? Olha, a inteligência artificial, ela chegou para transformar o mercado. Isso é um fato. Daqui 10 anos a gente vai olhar para agora e falar, meu Deus, nossa, era desse jeito? Era desse jeito? Mas o importante é quem conduz a inteligência artificial, a forma que ela é feita. Hoje, em todos os trabalhos que eu faço, tanto na agência quanto na associação, enfim, a inteligência artificial nos ajuda muito, tanto na parte de design, texto, planejamento. É uma ferramenta que vai nos auxiliar. Claro que pode ser que uma profissão ou outra se transforme por conta dela, né, em detrimento da inteligência artificial, mas a gente não tem que ter medo, a gente tem que usar como ferramenta de trabalho. Hoje auxilia, assim, tipo em Muito, briefing, todo essas coisas? tempo. Pronunciamento, texto, melhora de e-mail, às vezes até alguns assuntos delicados. Tem roteiro nosso que a base é feita na inteligência artificial. E claro, você vai muda prompt, revisa, muda umas 6 versões. Mas é algo que faz você chegar... É um facilitador do processo. Que legal, que legal. Bom, pessoal, tô aqui falando com o Paulo. O Paulo, ele, além, é claro, né, de consultor aí na área de negócio, tem a empresa... E ele é o fundador da empresa Cubo Zero. Paulo, que honra falar aqui com você. Deixa aí suas últimas palavras, as suas dicas para quem está procurando ir para uma carreira semelhante à tua. Deixa algumas dicas para nós aí, para os nossos alunos. Você que às vezes está aí indo para casa agora, ouvindo rádio, ouvindo um podcast, para falar sobre carreira. Hoje a gente está falando aqui também sobre comunicação. Quais são as dicas que você dá para os alunos agora, né? O pessoal que ainda está na faculdade. Sempre passa muito rápido quando eu venho aqui, muito bom. Depois a gente... O João briga comigo depois, que ele tem que ficar fazendo corte. Entendeu? Tá certo. Olha, a regra máxima, tanto para quem quer ser consultor, quem quer ser influenciador, comunicador, e serve para qualquer outra carreira, não seja um picareta. Então a gente vê muita gente que é consultor, que é aquele cara da internet que fala, te ajudo a ganhar 1 milhão de seguidores e tem 500. Seja real, assim, estude, saiba o que você está fazendo. Porque tem um mar de gente querendo pegar atalho. Claro que tem a inteligência artificial, existem diversos recursos, as pessoas estudam por EAD, tá ótimo, a gente pega isso para ser um facilitador, mas quem tem que deter o conhecimento, ter autoridade, é a partir do seu trabalho e do seu conhecimento. Então, se você se organizar para estudar, para entender o que você está falando, você não fica de calça curta. Você consegue entregar aquilo com valor. E as pessoas vão ver o valor no seu trabalho. Consequentemente, o caminho, a vida te leva para outros lugares, né? Que é pessoas que indicam pessoas. Então, se você trabalhar sério, estudar bastante e saber o que você está fazendo, o sucesso é consequência disso. E o que você vê, assim... como que você vê o futuro da tua profissão? É difícil fazer essa pergunta, Eu não sei, eu acho que essa é a beleza. Na minha vida eu aprendi que tudo é instável. Nada é para sempre. Sobretudo nessa área da comunicação. Sim. Né? Quando eu entro num projeto, eu vejo pessoas que trabalham comigo, que estão há 20 anos na empresa, 25 anos na empresa, acho super legal, que bom. Mas eu entro sem essa pretensão. Eu não sei. Quando eu entrei na assim, eu falei, cara, eu vou durar 3 meses aqui. Eu não tenho. E se me mandar embora, tá tudo bem. Eu deixo o segundo, treino todo mundo e eu vou me virar. E semana passada eu tava recebendo lá um certificado lá de... Ganhei. Nossa, parabéns pelo tempo. Parabéns, um ano já. Não esperava. Não esperava. Quando eu entrei, eu te juro por Deus, não esperava. Por quê? A gente sabe que tudo muda o tempo todo. Pode ser que o que eu tô fazendo agora, eu vou ter que fechar a empresa de influenciador, abrir outra coisa. Essa instabilidade... Você entender que a instabilidade existe, te dá até um conforto. Sim.
Porque meu pai ele tinha essa coisa, nossa, ai, fiquei 30 anos na empresa. Pô, e saiu, foi uma frustração. Inclusive, essa nova geração tem dificuldade quando a gente fala assim, eu tô há 10 anos numa empresa. Fala, 10 anos? Você tá 10 anos numa empresa? Tipo assim, né? É a despretensão. Eu vou casar ano que vem. Quando eu comecei, eu só queria dar uns beijos. Eu acho que é mais ou menos essa ideia, sabe? É um passo por vez. O mercado ele vai mudar. Vai cair, tudo vai se transformar de um mês pro outro. E aí o que você vai fazer? Você vai nadar. Claro. Simples desse jeito. Cara, não tem mensagem melhor para finalizar um podcast que a gente está falando aqui sobre carreira em pauta do que você vai nadar, você vai precisar nadar. Paulo, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Pessoal, acompanhe a gente nas redes sociais, acompanhe também o Paulo ali, as empresas dele, todo o trabalho que ele faz. A gente tem uma admiração muito grande por ele. A gente quer convidar você também para acompanhar a nossa rádio UniCV, e eu desejo assim, muito sucesso para você. Até mais.